Olá pessoal, eu sou o professor Matheus. Nessa videoaula você vai aprender sobre força e as leis de Newton. Este rapaz aqui, vocês vão aprender sobre suas leis e o conceito de força, certo? Então, bora lá. Força e equilíbrio. O que é força? Força, pessoal, a gente vai definir como uma coisa que vocês já conhecem. Por exemplo, aqui tem 4 crianças num cabo de guerra. E cada um deles está puxando, né, em direções contrárias. Essa menina aqui está puxando para cá. Deixa eu botar aqui em vermelho. Essa menina está puxando para cá. Esse menino também está puxando para cá. Ela para o outro lado. E esse menino também para esse outro lado aqui. Certo? Então, se esses dois botarem uma força de 10 newtons e esses dois botarem uma força também de 10 newtons, pessoal, lembrando aqui para quem não sabe, tá? Newton é a unidade que a gente vai usar para força, ok? A força utilizada aqui na física que eu vou dar aula para vocês vai ser Newton. Então, tudo que é força vai ser usada com essa letrinha aqui que vem depois do valor, que é Newton, ok? Que é o nome de Isaac Newton. Se escreve dessa maneira aqui. Newton. Certo? Então, se esses dois colocarem força de 10 newtons e esse também de 10, o que vai acontecer? Nenhum dos 4 vai se mover. Eles vão ficar parados exatamente onde eles estão. Mas, se esses dois aqui botarem uma força de, digamos, 20 newtons, ou seja, a força deles vai ser maior que essa força de 10 newtons. Então, provavelmente, e na verdade com certeza, eles vão conseguir trazer a corda para esse lado. Ou, né, considerando que a corda pode se romper, eles podem derrubar a corda e eles caírem primeiro do que esses dois aqui, porque eles estão botando mais força, certo? Então, força é isso. Quando alguém exerce, né, puxa alguma coisa, empurra algo, pisa sobre algo, está exercendo força sobre essa coisa. E equilíbrio. Equilíbrio é quando essas forças estão em equilíbrio. É o que eu mostrei o primeiro exemplo aqui. Quando uma força contrária à outra vai ser igual. 10 menos 10 é igual a 0. E também 10 é igual a 10. Então, esses dois aqui são iguais. Vocês concordam? Porque se eu passar esse 10 para cá, ele vai mudar de sinal. Então, vai ficar 10 menos 10 é igual a 0. Então, 0 é o quê? 0 é o movimento que eles vão ter. Vamos pensar assim por enquanto. 0 é o movimento que eles vão ter após eles exercerem força. Então, o primeiro pessoal está exercendo 10, o outro está exercendo menos 10. Então, o movimento vai ser nenhum. Ok? Vamos pensar assim por enquanto. Vamos falar agora das leis de Newton. Essa aqui é a primeira lei, que a gente chama de princípio da inércia. Primeiro, a gente tem que saber o que é inércia. Um corpo que está em inércia quer dizer que ou ele está parado, sem exercer nenhuma força e nenhuma força exercida sobre ele que seja resultante, ou seja, a soma de todas as forças serem zero. No exemplo de 10 menos 10 é igual a zero, por exemplo, é o que está acontecendo com esse homem aqui. Ele está deitado aqui, né? Então ele tem um peso. Então ele tem um peso aqui para baixo, mas a rede está segurando ele por aqui, ó. Então essas duas forças aqui, eu chamo aqui de F1 e F2, e essa força aqui de peso, de P. Então, F1 mais F2 é igual o peso. Ou podemos pensar assim também, F1 mais F2 menos P é igual a zero. Deu para entender, pessoal? Então, o peso do homem aqui, digamos que ele pesa 40 quilos. Não, muito pouco, né? 70 quilogramas. Então, o peso dele vai ser, como ele está em equilíbrio, a rede não está caindo, não está jogando ele para cima, ele não está se balançando, ele só está parado. Então, o peso dele vai ser igual à soma dessas duas forças aqui. Certo? Então, equilíbrio está em inércia, é quando o somatório das forças é igual a zero. Está aqui. Então, o princípio da inércia, na verdade, nos diz o quê? Nos diz que um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso
a não ser que alguma força externa altere isso. Então, como ele está aqui parado, ele vai tender a ficar assim, até que ele se levante, né? Ele coloque força para se levantar, até que o vento bata e empurre ele, até que alguém empurre ele da rede ou acorde ele. Mas se nada tocar nele, desprezando o vento e qualquer outra força, ele vai ficar assim até ele morrer, né? Mas também existe o equilíbrio dinâmico, que é quando você está em movimento, que é o caso dessa menina aqui, ó, ela está sobre o gelo, está patinando sobre o gelo, e ela está aqui em movimento. Então, ela está em movimento aqui, mas ela está em equilíbrio dinâmico, porque desprezando o atrito que tem no chão, ou seja, o chão não tem atrito, é um gelo totalmente liso, sem nenhum atrito. Como ela entrou em movimento, ela vai ficar assim até que bata um vento muito forte nela, até que alguém empurre ela. Mas, se ninguém fizer isso, se nada tocar ela, ela vai ficar deslizando desse jeito aí, até que venha alguma força externa. Ok, pessoal? Então, o princípio da inércia nos diz isso. Que um corpo aqui parado, dormindo, o cara está dormindo, ele vai continuar dormindo aí até que alguém mexa nele. A minha que está patinando, se ela ficar aqui parada do jeito que ela está no gelo, que não tem atrito, ela vai ficar assim até que a mãe dela chame ela, certo, pessoal? Então, esse é o equilíbrio dinâmico, que ela está em movimento, mas ela também está parada dependendo do referencial. Para quem não sabe o que é referencial, eu já dei uma aula sobre isso aqui. Princípio da dinâmica. No princípio da dinâmica, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. Ela é bem fácil de decorar, tá bom? Que é F igual ma. Força é igual massa vezes a aceleração. Quando a gente vai escrever força, a gente escreve essa setinha aqui e aceleração também. Mas eu vou dar uma aula sobre vetores para vocês entenderem a origem dessa setinha aqui, o que ela quer dizer. Mas por enquanto a gente vai se concentrar somente na letra F, M e A. Ok? Então o F é a nossa força, o M é a massa e o A é a aceleração. Vou escrever só assim. Então a força depende da massa e da aceleração. Mas o princípio da dinâmica também diz o quê? Que quando um corpo está em movimento, o somatório das forças é igual a ma. Então, esse F aqui não é só um F qualquer. Por exemplo, a gente tem um homem aqui que ele chutou essa bola, certo? E essa bola aqui está em movimento. Então, ele chutou ela e ela saiu com a força para esse sentido aqui. Vou chamar aqui força 1. Mas também tem o ar. A gente tem o oxigênio aqui e vai passar esse vento aqui por ela. Ou seja, o ar uma hora vai parar ela. Então a gente vai ter uma força contrária aqui, que é o F2. Então, como ela está em movimento, F1 menos F2 é igual a ma. Mas, professor, por que o F2 está negativo? Porque o F1 está no lado positivo e o F2 está no lado negativo. Como assim no lado? Vocês vão pensar no plano cartesiano. O F1 está para o lado positivo de x. X é para cá, y para cima. Então, o F1 está aqui. Como o F2 está para trás do eixo x, então ele é negativo. Então, F1 menos F2 é igual a massa vezes a aceleração. Um exemplo aqui também. Aqui embaixo a gente vê dois tacos e uma bola. Isso aqui é como se fosse uma sinuca, ok? Que é a mesa da sinuca. E então, esse taco aqui da direita, ele vai empurrar a bola com uma força para essa direção de 30 newtons. E esse da esquerda vai empurrar a bola para outra direção com 25 newtons. Então, pessoal, quem está empurrando com mais força? É esse lado. Então, a bola vai se mover para que lado? Para o lado que está botando mais força ou para o lado que está botando menos força? A gente já sabe que ela vai se mover mais para esse lado da esquerda, porque a força aqui é maior. A força que está para o lado da esquerda é maior. Mas como é que a gente sabe disso? Né? Com que velocidade ela vai ser? Com que aceleração?
A gente sabe isso usando essa equação aqui, ó. É só fazer a força aqui, F1, a gente vai chamar essa daqui. A F2 vai ser essa. Então, F1 positivo, porque ela está no lado positivo do eixo, menos F2 é igual a MA. 25 menos 30 é igual a MA. Então, menos 5 é igual a MA. Para a gente saber a aceleração que ela vai sair para esse lado, é só botar o A em evidência. Então, fica A é igual a menos 5 sobre a massa da bola. Aí, se a bola pesar 30 gramas, vocês colocam na equação. Se for uma bola bem mais pesada, né? Por exemplo, aqui uma bola de boliche aqui, sei lá, 1 kg, não sei o peso de uma bola de boliche, mas vamos supor que seja 1 kg. Então, a aceleração seria de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos agora para a terceira lei. A terceira lei é de ação e reação. Ou seja, toda força que eu exerço sobre um corpo, ele também vai voltar para mim com uma força com a mesma intensidade. Por exemplo, uma pessoa que está indo aqui dar um soco na parede, com a força F1, e essa força F1 aqui eu vou escrever aqui embaixo, F1 é igual a 50 newtons. Então, quando ela encostar aqui na parede, o que vai acontecer? Por que quando você der um soco na parede, a sua mão dói? Por que isso acontece? Né? Mas, professor, porque a parede é dura. Se ela fosse mais mole, não ia doer. Você está em parte certo. Porque a parede é dura, por isso que dói a sua mão. E por mais que ela fosse mole também, você já pensou. A água, ela também é mole, mas você já pensou em, por exemplo, ficar numa piscina e bater sua mão na água, com toda a força que você tem, e você descer sua mão. Tá aqui sua mão aqui. Você descer com toda a velocidade que você consegue descer ela. Toda a força que você consegue sobre a água. Eu tenho certeza que sua mão vai ficar vermelha e vai doer. Então, isso de dizer que a parede é dura, por isso que dói, não faz tanto sentido assim, certo? Porque depende também da velocidade que você vai colocar força. Do mesmo jeito que uma cama elástica e alguém se jogue de uma altura muito alta sobre ela, a cama elástica não vai servir, porque depende da elasticidade dela. Então, ela não vai servir. Então, aqui, voltando para esse exemplo, o homem está dando uma força de F1, de 50 newtons. Então, a parede vai voltar contra ele uma força de quanto? F2. Mas quanto é que é esse F2? F2 é igual a 50 newtons. Professor, isso não faz nenhum sentido. Porque quando uma vez eu estava brigando na escola, eu não me orgulho disso, mas uma vez eu estava brigando na escola, professor, e eu dei um soco no menino e doeu mais nele do que em mim. Assim, talvez, explicando isso daí, né? Aconteceu isso porque a região que ele levou o soco, né, foi uma região mais sensível. Por exemplo, se você desse um soco no joelho de uma pessoa, a probabilidade de sua mão doer mais do que nele é bem maior. Mas a força é a mesma. Ok, pessoal? Então, a força é a mesma. O exemplo aqui é a força peso. É um exemplo das forças que a gente vai estudar depois. A força peso, que é igual a mg, que é a gravidade. Então, está aqui um frango, está com peso aqui. Força peso. Então, ele está aqui marcando 4 kg. Esse valor aqui, ele é o peso ou é a massa? Na verdade, esse valor aí é a massa. Vezes, multiplico pela gravidade aqui. Então, assim eu vou achar o peso. Então, vamos considerar aqui a gravidade 10, tá bom? Então, 4 vezes 10, ela vai ser o quê? O nosso peso aqui, o peso desse frango vai ser, na verdade, 40 newtons. Como o peso é uma força, ele é em newtons. Como massa, a gente vai usar para
para a quantidade de matéria, de massa, a gente vai usar quilogramas. Então, quando há uma força, a gente vai chamar de newtons. Então, esse frango aí tem 40 newtons. Mas, professor, se o frango está pesando sobre essa balança, por que, que ele não quebra a balança? Agora me explica essa, professor. Por que, que isso não... É porque ela não quebra, ela não afunda e quebra. Ora, porque existe também uma força chamada força normal. Essa força, ela aqui ela aponta para cima. Bem aqui, ela aponta para cima. Por isso que ela não vai afundar. A força normal ela é sempre perpendicular ao plano. Por exemplo, nesse caso aí do frango, essa força está fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície da balança. Mas se fosse, por exemplo, uma superfície inclinada e tivesse aqui um caderno, certo? Digamos que ele não está deslizando, ele está aí em cima dessa superfície e não está deslizando. Então a força normal seria para esse sentido. Aqui. A gente representa pela letra N. Tudo que é peso aponta para o centro do nosso planeta, né? Porque tem essa constantezinha aqui, que é a gravidade. Então, aqui a gente viu sobre ação e reação, princípio da dinâmica, princípio da inércia. Agora vamos para alguns exercícios para ver se vocês entenderam.